Vamos estudar o campo gerado por uma partícula eletrizada. Temos uma partícula positivamente carregada que gera ao seu redor um campo elétrico a ser mapeado. É a partícula A. Quando posicionamos uma partícula de prova 1 no campo elétrico de A, observamos que 1, que é positivamente carregado, e A passam a se repelir na direção do segmento de reta que une as duas partículas. Aí está a força aplicada por A em 1, é o F1. Bem, por convenção, sabemos que quando sobre uma partícula eletrizada positivamente atua uma força eletrostática, naquela região, o campo elétrico, por convenção, tem a mesma direção e sentido da força aplicada na partícula. Portanto, o campo elétrico gerado pela partícula A nesta posição da partícula 1 tem a direção e sentido de F1. Ora, se posicionarmos uma partícula negativamente carregada, partícula 2, na região do campo elétrico de A, vamos observar que a partícula A e a partícula 2 passam a se atrair. Bem, por convenção, quando uma partícula negativa é colocada numa região onde há um campo elétrico, no caso, o campo elétrico gerado pela partícula A, o campo elétrico naquela região tem a mesma direção e sentido oposto da força que age sobre a partícula negativa. Portanto, o campo elétrico E2 é o campo elétrico gerado pela partícula A na região em que a partícula 2 foi colocada. Novamente, vamos colocar uma partícula 3 num ponto qualquer do campo elétrico gerado pela partícula A. A partícula é positivamente carregada e sabemos que elas se repelem, A e 3. E novamente, por convenção, o campo elétrico na região em que foi colocada a partícula positiva tem a mesma direção e sentido da força que age sobre ela. Portanto, esse é o campo elétrico E3 gerado pela partícula A naquela região em que está a partícula 3. Portanto, já sabemos como é o campo elétrico gerado por uma partícula eletrizada ao seu redor. O campo elétrico tem a direção do segmento de reta que passa pelo ponto considerado e pela partícula, e aponta no sentido da partícula para o ponto. Dizemos que o campo elétrico é chamado de campo elétrico de afastamento. Agora, e se tivéssemos uma partícula carregada negativamente? Bem, vamos analisar. Partícula A negativamente carregada gera ao seu redor um campo elétrico. Colocamos uma partícula 1, também negativamente carregada, na região do campo elétrico de A. Sabemos que a partícula A e a partícula 1 passam a se repelir. Por convenção, então, o campo elétrico nessa região onde está a partícula 1 tem a mesma direção e sentido oposto à força que nela age. Aí está, então, o campo elétrico criado pela partícula A na região em que foi colocada a partícula 1. Agora vamos posicionar uma partícula 2, carregada positivamente. A partícula A e a partícula 2 passam a se atrair, F2. E, por convenção, o campo elétrico naquela região deve ter a mesma direção e sentido da força que age sobre a partícula positivamente carregada. Então, novamente, já sabemos como é o campo elétrico ao redor de uma partícula eletricamente carregada, no caso, negativamente carregada. O campo elétrico tem a direção do segmento de reta que passa pelo ponto e pela partícula que gera o campo elétrico, e no sentido do ponto para a partícula. Portanto, dizemos que o campo elétrico é um campo elétrico de aproximação. O campo gerado por uma partícula eletrizada negativa, então, tem a direção do segmento de reta que liga a partícula ao ponto e aponta do ponto para a partícula. Agora, vamos avaliar a intensidade do campo elétrico gerado pela partícula eletrizada. Muito bem. Temos, por exemplo, uma partícula geradora de campo positiva, carregada com carga elétrica em módulo Q. O campo elétrico, então, que ela gera numa certa região do espaço, tem a direção do segmento de reta que passa por ela e pelo ponto considerado, e aponta da partícula para o ponto. É o campo elétrico de afastamento. Se colocarmos uma partícula de prova com carga Qzinho em módulo naquele local, por exemplo, uma partícula positiva, atuará sobre ela uma força que tem a mesma direção e o sentido do campo elétrico naquela região. Bem, por definição, nós temos que o campo elétrico é dado por, o módulo do campo elétrico é dado pelo módulo da força que atua sobre a partícula de prova que coloquei na região, dividido pelo módulo da partícula, pelo módulo da carga elétrica da partícula de prova, E igual a F sobre Q. Bem, mas só que esta força que atua sobre a partícula de prova é a força dada pela lei de Coulomb.
K vezes módulo de Qzão vezes módulo de Qzinho sobre distância ao quadrado. Ora, então o campo elétrico criado por Qzão naquele ponto do espaço será dado por, simplifiquemos, módulo de Qzinho com módulo de Qzinho. O campo elétrico, então, gerado por uma partícula eletrizada, é dado por Kq sobre d ao quadrado. K é a constante eletrostática do meio, já estudamos isso. Q é o módulo da carga que gera o campo elétrico numa certa região a uma certa distância d da partícula. E igual a K, módulo de Q sobre distância ao quadrado. Uma questão muito interessante é o fato de que o campo elétrico é inversamente proporcional à distância ao quadrado, quando é gerado por uma partícula eletrizada. Então, se fizermos um gráfico que registra a intensidade do campo elétrico gerado por uma partícula eletrizada em função da distância do ponto considerado à partícula, observaremos que o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Em outras palavras, para uma distância d, temos um campo elétrico E. Para uma distância 2 vezes maior, o campo elétrico se reduz 4 vezes. Para uma distância 3 vezes maior, o campo elétrico se reduz 9 vezes. Ou seja, a relação entre o campo elétrico e a distância de uma partícula carregada eletricamente é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Temos aqui uma hipérbole.